vocês precisam aceitar que eu dei início aí para a gravação, né, lembrando que esse material e todos os outros, né, desse evento que está acontecendo essa semana, da mostra de pesquisa e extensão da Faculdade Municipal de Palhoça, vão estar disponíveis nos nossos canais, a partir, né, do YouTube. A gente tem um canal da FMP, então, mais provável, assim, a partir da semana que vem, né, vocês podem retomar. Eu já vi aqui no chat, né, que algumas pessoas estão com dúvidas, realmente tivemos alguns problemas técnicos ontem, algumas pessoas tiveram dificuldades de entrar. Já quero, né, iniciar, então, reiterando, né, que ninguém será prejudicado, né, que todos vão ter acesso ao material posteriormente também, né, para não perder o que foi abordado aqui, e também com relação à participação, tá? E a gente agradece a compreensão, lamentamos o ocorrido. Assim que detectamos que havia um problema, né, unimos esforços aí, conseguimos solucionar, né, não no tempo recorde que gostaríamos, né, mas à medida do possível. E aí, informamos vocês, então, né, que estão enviando aí, né, os dados, que a gente vai disponibilizar os links, então, para vocês, assim que eles já estiverem disponíveis, tá? Hoje é o terceiro dia, a gente está muito feliz aí com esse público, né, a professora Suzana, hoje, ela é professora, né, aqui na FMP, hoje ela está em aula, a gente está trabalhando remotamente, né, então eu que vou acompanhar, dando suporte aí para vocês, né, e o tema de hoje, né, as práticas pedagógicas do laboratório na brinquedoteca. Temos aí, então, vamos contar com a presença da professora Sofia Zanck, né, vou pedir para que ela possa se apresentar também para vocês, e temos a participação ali, né, de alunas que participam aí do projeto. A professora Sofia, ela coordena o Semear Ideias, que é um projeto de sustentabilidade aqui da FMP, que vem desenvolvendo inúmeras ações no âmbito da pesquisa, da extensão, né, e ela também vai ajudar aí na mediação, né, na fala e na contribuição. A dinâmica, então, hoje vai ser a seguinte, né, nós vamos iniciar às 19 horas, a professora Sofia vai fazer uma fala inicial aí, né, um tempo de 20 a 30 minutos, e ela vai abrir para as perguntas. Na sequência, então, a gente vai ter as nossas estudantes, né, algumas, não sei se são egressas, não, a maioria não são acho que alunas. Fico muito contente e orgulhosa, também fui professoras, né, das colegas aqui que vão contribuir. A Jal, a Taimara, a Monique, a Sabrina e a Cirlei, tá? E aí, quando todas tiverem já terminado a sua exposição, a gente vai abrir para fala. Como a gente tem aí um tempo limite, inclusive, né, as pessoas aqui também têm seus compromissos na sequência, eu vou ficar fazendo esse papel de controlar o tempo, tá? E as perguntas, quando a gente abrir para o debate, elas podem tanto ser feitas via chat, né, por escrito, como vocês pedirem na fala, e a gente pede que vocês se inscrevam, deem os seus nomes, e aí a gente abre, então, para poder ouvi-las. O que, particularmente, eu acho mais interessante, que torna, né, mais pessoalizado, né, a gente está sendo obrigado, por conta desse contexto todo de pandemia, a estabelecer as relações via tecnologias, mas quanto mais a gente puder, né, se aproximar do olho, dá um caráter mais acolhedor, não é verdade? Então, peço que vocês também, né, se sintam convidadas aí para poder falar e poder contribuir, trazer os seus questionamentos, tal. E como tem acontecido no decorrer da semana, a gente pede que vocês, então, né, no chat, insiram os dados de vocês para que a gente possa enviar, então, as declarações de participação. A gente precisa que vocês enviem o nome completo, o número de documento e um e-mail, tá? Se vocês já fizeram isso, né, não precisa fazer de novo, a partir do momento que a gente começou a gravar. Quem fez antes das 19 horas, sim, eu peço que enviem de novo, tá?
E aí, mas enviado uma vez, e estamos com o registro aqui, porque todo esse chat para nós, ele é salvo, a gente tem acesso, e é a partir dele que a gente consegue, então, né, fazer esse controle. Lembrando, mais uma vez, tem um pessoal que está chegando agora, que por conta dos problemas técnicos de ontem, a gente entende, né, que aqueles que estão frequentando aí o curso todo não serão prejudicados, tá? Até porque todas as atividades estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas para que vocês tenham acesso posteriormente, tá bom? Então, acho que sem muitas delongas aí, eu vou passar a palavra, então, para nossa querida professora Sofia, que está aqui com a gente. Agradeço a participação, a presença, né? Aproveitem a professora, que tem muito conhecimento nessa área, né? De sustentabilidade, e também hoje vem aí trazer algumas reflexões para a gente pensar o laboratório da Brinquedoteca, tá bom? Então, Sofia, é com você. Olá, boa noite, pessoal. Feliz de ver essa sala cheia, né? Um monte de gente aqui, por mais que a gente não consegue ver todo mundo, né? A gente vê os numerozinhos ali. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Principalmente o convite que foi feito pela Suzana para estar compartilhando um pouquinho aqui das experiências, né? Ao longo das disciplinas que eu ministro aqui na faculdade. Então, deixa eu só me apresentar um pouquinho antes de começar a contar, né, das nossas práticas. Mas eu sou bióloga, né, formada em biologia, tenho doutorado em ecologia, e eu entrei na FMP em 2018, que aí eu ministro as disciplinas de metodologia do ensino de ciências e de sustentabilidade, educação ambiental e sustentabilidade. Além, né, conforme a Juliane já comentou, né, que eu coordeno também o Semear Ideias, que é um projeto de extensão aqui na faculdade. Bom, eu vou trazer agora aqui, a ideia era estar, né, compartilhando um pouco, né, das experiências que a gente teve ao longo desses semestres, desde 2018, junto à Brinquedoteca. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, estamos conseguindo. Tá, obrigada. Então, vamos lá. Ô, Pipi. Eu só vou pedir, gente, se vocês pedir para quem está com o microfone aberto, de fechar, tá? Porque às vezes eles abrem sem querer, mas só para a gente conseguir se escutar bem, tá bom? Então, qual é a ideia hoje aqui, né? Eu vou estar agora falando, nesse primeiro momento, especificamente da disciplina de ciências, né? Das práticas que a gente desenvolveu ali na Brinquedoteca. E depois também, né, as alunas, né, as meninas também vão estar compartilhando de outras disciplinas também, como é que foi essa prática, essa interação, né, no espaço, né, da Brinquedoteca. E aí, primeiro eu queria trazer um pouco do contexto, assim, qual a importância disso, né? Eu enxergo, assim, né, principalmente dentro das ciências, né, é fundamental essa prática, né? Queira ou não, talvez a gente venha ainda de uma formação, né, e de um processo, né, educativo em que o ensino ainda era muito vinculado ao livro didático, né? Isso nas últimas décadas a gente tem tentado mudar isso, né, de trazer realmente não só o experimento, mas o processo investigativo para o ensino de ciências. Que é uma frasezinha, né, que é meu aluno, normalmente eu sempre repito várias vezes, né, na ideia do ensinar ciência fazendo ciência. E aí, da mesma forma, né, se eu quero, né, justamente que toda essa prática, essa intervenção, essa interação, né, que os alunos vivenciem isso em sala de aula, propiciem isso para os seus alunos, também no processo de formação é muito importante que eles vivenciem isso. Então, como que é realmente esse ensino de ciências na prática? Como é que vai ser nessa interação com as crianças, né? Porque às vezes é isso, uma coisa é eu falando que as crianças são muito curiosas, que elas são abertas, que elas querem entender a natureza, né, querem entender esse ambiente que cerca elas, e outra coisa é realmente os alunos vivenciarem isso na prática e perceberem, né, o quanto que as crianças querem sim saber, o quanto elas têm um monte de perguntas, o quanto elas olham para esse mundo, né, e querem entender, e querem vivenciar, e querem sentir com todos os sentidos, né, vivenciar realmente com todo o corpo, né.
Então, um pouco que eu vou trazendo aqui são algumas experiências que a gente teve ao longo dos semestres, né? Só para a gente ter uma reflexão também da importância que a brinquedoteca tem nessa formação, então, né, dos acadêmicos, né? Que são, alguns já são professores, outros são futuros professores. E aí, para falar sobre as intervenções, eu também queria falar um pouco desse processo, né? Que o meu objetivo sempre foi envolver os alunos desde o início, né, na fase de planejamento, né, desde a parte também de planejar, ser algo bem participativo, né, de como é que vai acontecer, de organizar, de preparar os materiais, e depois, no final, sempre o processo de reflexão, né, do que eles perceberam, do que eles viram acontecer ali, né. Então, e aí vocês vão perceber que, assim, ó, por mais que no primeiro momento eu levo uma proposta, né, eu sempre deixo aberto para os alunos. E aí surgem coisas novas e coisas diferentes. E eu acho isso é muito rico. Então, por exemplo, logo que eu entrei na faculdade, a ideia era fazer simplesmente uma intervenção na brinquedoteca. Aí a primeira turma, ela já colocou, né, que foi de 2018-2, a aluna já falou, vamos fazer uma feira de ciências? Eu fiz uma feira de ciências, a gente queria fazer uma feira de ciências. E aí eu achei aquela ideia muito legal, que partiu delas. E foi assim que surgiu, por exemplo, a primeira intervenção, que depois vocês vão ver, que era uma feira de ciências. E aí depois, né, nos outros semestres, foram tendo outras ideias que a gente foi buscando, então, agregar, né, nessa ideia de justamente incentivar nessas ideias e essa autonomia e essa vontade que as próprias, né, elas traziam. Então, primeira questão, de que forma que a turma queria fazer essa intervenção, né? Depois, nessa preparação da intervenção, é algo que a gente ia fazendo ao longo de toda a disciplina, sabe? Então, desde os conteúdos que a gente ia conversando, depois eles faziam um planejamento desse plano, a gente discutia em sala de aula, na frente de toda a turma, então toda a turma opinava, dava dicas, dizia como é que, né, gostaria, né, coisas que poderiam mudar, que achava que ia ser melhor ou não, como é que a gente podia fazer, então era algo bem participativo. Por mais que eles se dividiam em grupo, né, os grupos podiam opinar uns sobre o trabalho dos outros, né. E aí tinha um momento da intervenção, que às vezes em alguns momentos foi a feira de ciências, né, que foi um dia, que então eles recebiam, né, as crianças ali, um outro público também. E aí, outros momentos foram algumas outras ações, né, também individuais que aconteceram ali. E sempre depois disso tinha esse momento de reflexão e de avaliação das atividades, que era tanto uma reflexão individual, mas também coletiva. Então, primeiro eles faziam individualmente, né, que eu gosto muito dessa pergunta orientadora, né, do que eu vi acontecer, ali, o que aconteceu? Não necessariamente, porque aí tu vai um pouquinho mais fundo, assim, sabe? Porque senão muitas vezes fica, foi legal, foi bonito, foi, né, aprendi, mas tu não consegue ver aquela essência do que aconteceu, né? E o que eu aprendi nisso? E também a gente ter essa troca dentro da sala de aula para que eles também pudessem perceber, né, como que os outros colegas também tinham visto, tinham, né, sentido essa intervenção, essa interação, né, junto com as crianças. E aqui eu vou trazer, então, vou relatar para vocês, né, 3 formas de intervenções que a gente fez ao longo da disciplina, né, de metodologia do ensino de ciências. Uma foi a feira de ciências, que eu já comentei um pouco para vocês. A outra, gente, foi uma proposta que eu fiz, na verdade, com os alunos, que aí foi uma vivência de uma noite, foi uma vivência no Jardim Sensorial, que a gente tem na Faculdade Municipal de Palhoça. No espaço externo, a gente construiu um jardim sensorial. E aí, então, a proposta foi levar as crianças lá para que foram conduzidas, então, pelos alunos, né? E a terceira proposta foi um planetário, que a gente fez no último semestre, né, no 2019-2, e que foi, então, também uma sugestão dos próprios alunos que eles queriam fazer algo coletivo, que fosse um tema só, ao invés de, por exemplo, uma feira de ciências ou alguma intervenção em temas diferentes, mas eles queriam um tema só, e toda a turma trabalhar junto, né, em diferentes grupos para construir aquilo. E aí surgiu a ideia de um planetário, de fechar uma sala, né, e construir, então, o que seria um espaço de um planetário. Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, então. Bom, a Feira de Ciências, então, como eu relatei para vocês no início, foi uma iniciativa, né, das alunas mesmo, né, de 2018-2, que são as que estão se formando agora, né, acho que tem umas também que eu vi, né, e que elas trouxeram justamente essa ideia, a gente quer fazer algo diferente, vamos fazer uma feira de ciências.
E aí, como é que a gente organizou, né? Cada um tinha um grupo, elas pensaram em alguma atividade prática e se organizou assim no hall de entrada mesmo da faculdade, né? Algumas mesas e elas estavam expondo ali, que eram, na maioria das vezes, jogos, né? Que elas prepararam. Em algumas situações elas levaram até, tinha um grupo, por exemplo, que era de plantas, né? Tinha 2 grupos, assim, de plantas medicinais, o uso de plantas. Então, elas levaram um chazinho, fizeram chá na hora. E aí a gente convidava, por exemplo, as crianças da brinquedoteca, né, para fazer esse percurso, elas iam, então, de mesinha, né, em mesinha, e brincavam, e conheciam aquilo, ou experimentavam, por exemplo, chazinho, né, em alguns grupos teve também algumas comidas, né, então elas faziam esse percurso de ir conhecendo, né, aqueles diversos elementos que estavam sendo trabalhados. Então tinha, por exemplo, esse jogo aqui de baixo, se vocês olharem, era um jogo da memória com a fauna nativa que a gente tem aqui em Santa Catarina, né, no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Então, aí elas brincavam, tinham que descobrir, tinha algumas perguntas, né, tinha um grupo que trabalhava com bioma também, teve um que fez uma amarelinha gigante no chão, sabe? Então, enfim, os grupos eles foram muito criativos, né, em como que eles preparavam, né, esses materiais para as crianças. E também, além das crianças da brinquedoteca, a gente também chamou os grupos de EJA que tinham, né, que existem lá na faculdade também, até para as alunas era importante também ter essa visão, né, de diferentes idades e como que interagir com esses materiais que elas tinham produzido. E de uma forma geral, assim, dava para perceber o quanto que elas se surpreendiam, sabe, nesse potencial, sabe, desse trabalho com o ensino de ciências, né, com essa biodiversidade, e realmente elas percebiam quanto que as crianças eram muito curiosas, queriam realmente entender tudo, elas interagiam bastante, sabe, com os materiais, e muitas vezes vocês sabiam bastante do que estava ali, sabe? Que isso foi muito curioso e que foi muito legal, né? A outra foi uma vivência no Jardim Sensorial, que aí foi no semestre passado, né? E eu aproveitei justamente também porque tinha um grupo, né, de alunas nessa turma que estava bem envolvida, né, no projeto Semear Ideias, que a gente trabalha bastante com esse Jardim Sensorial, nesse projeto de sustentabilidade. E aí a gente foi junto, então, o primeiro que a gente fez foi levar toda a turma, então, de adultos, né? Então, eles foram lá, e aí foi interessante que, assim, nem todo mundo quis participar, algumas pessoas participaram, porque essa situação de ter que tirar o sapato para fazer o percurso, né, do Jardim Sensorial, vendado, né, como a gente vê aqui, tem uma criança, né, isso aqui foi depois, né, mas tem a criança que está vendada aqui, mas os adultos, no primeiro momento, talvez, acho que metade da turma participou, e metade não quis participar e ficou olhando, sabe? Enfim, as pessoas gostaram, né, tem tudo isso, mas a gente falou, tá, agora a gente vai lá, todo mundo, e vamos pegar as crianças da brinquedoteca e vamos fazer essa experiência com elas. E aí a gente buscou, né, nós enquanto turma, todos, né, levamos lá para fazer esse percurso, e aí são essas fotos aqui que vocês veem desse momento, sabe, das crianças serem conduzidas no Jardim Sensorial. E isso foi algo que marcou muito o pessoal, sabe, porque, por exemplo, a primeira questão que chamou a atenção muito deles foi a entrega, o quanto que foi diferente, sabe? Os adultos, no primeiro momento, alguns não quiseram fazer, e as crianças, elas chegaram lá, todas quiseram tirar o sapato, todas quiseram ir vendadas sem nenhum problema, porque era um convite, né? Então, nesse respeito também do direito dela querer ir ou não, né? E elas adoraram, assim, então foi muito engraçado que elas fizeram o primeiro momento, no final tem uma fonte, né, bonita, elas interagiam com a fonte, aí tinha algumas flores para elas comer, e aí elas terminavam e falavam de novo, e aí elas foram de novo, em todo o percurso, sabe, terminava elas de novo. Aí a gente fez umas 3 vezes, assim, e depois a gente falou, nossa, a gente precisa encerrar, porque já era o momento também dos pais estarem buscando elas, né. E aí isso foi que marcou muito, assim, sabe, os alunos que depois eles comentaram, nossa, o quanto que aquilo foi importante, um espaço, né, que é pequeno, mas que possibilitou, por exemplo, para eles uma alegria, né, uma felicidade, e eles queriam de novo, queriam conhecer, queriam passar novamente pelas plantas, né, porque tem uma parte que eles vão cheirando os plantinhos, tentando, né, sentir os cheiros diferentes, sabe, e foi isso, sabe, deu para perceber o encantamento que as crianças tinham por aquele momento. E isso marcou muito os alunos, acho que foi um momento muito rico, assim, de interação. E aí, o terceiro momento, que eu acho que foi o do último semestre, que foi bem marcante também, foi o planetário, né? Isso foi algo legal, porque foi, então, uma ação que foi desenvolvida por toda a turma, sabe, gente? Também gera, né, uma dedicação grande, né? Vocês veem ali, eles construíram todos os planetas, né? Depois aqui a gente vê, tem as estrelas, fizeram várias constelações, fizeram um foguete, sabe?
Aí eles levaram até uma máquina de fumaça, que encheu a sala de fumaça, então criou todo tinha uma projeção também do sistema solar, então criou todo um ambiente bem, né, mágico, assim, né, parece realmente, né, se imitou muito que seria um espaço também, né. E aí ficou algo muito bonito, gerou também muito trabalho dos alunos, assim. E aí, ali eu botei, né, tem um grupo que trabalhou com o sistema solar, teve as constelações, teve o foguete, teve as fases da Lua. A fase da Lua, elas não conseguiram, porque era um momento que era na pré-aula, algumas alunas já trabalhavam, não conseguiram chegar a tempo, depois elas fizeram uma intervenção individual na brinquedoteca, mas que foi muito legal também, que eu vou trazer até uma foto ali para apresentar para vocês. Então, aqui só para vocês verem mais algumas imagens, aqui também seria a parede que foi feita com várias constelações, então eles colocaram desde as constelações associadas aos signos, as mais comuns também que a gente vê aqui no Hemisfério Sul, né? E eles botaram o nome de todas elas. E aqui a gente vê, então, um grupo que trabalhou com as fases da Lua, né, fazendo atividade lá na brinquedoteca. E que aí foi incrível isso, porque eles queriam participar, então ali um menino já quis pegar e ser o sol, né, e depois, primeiro, as alunas mostraram como é que era o movimento da Lua, né, e por que aparecia, né, as fases, depois eles quiseram participar de tudo. Tinha alguns que já sabiam, então explicavam eles mesmos para os outros, né, para as outras crianças. Então também foi um momento muito rico, assim, sabe, que eu me lembro das alunas depois falando o quanto que elas tinham se surpreendido, porque elas acharam que iam chegar lá e simplesmente ensinar, e eles já sabiam muito daquelas coisas, e eles próprios já explicavam, queriam mostrar, sabe. E da importância também dentro dessa diferença de idade, acho que isso foi bem rico nesse momento. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo, tá, no dia do planetário, quando a gente levou as crianças da brinquedoteca para dentro da sala, que estava montado o planetário, só para vocês verem um pouco a euforia, assim, né, que eles ficaram. Realmente. Deixa eu ver se carrega aqui, gente. Tomara que carregue. Foi tão bonito, eles estavam tão eufóricos. Será que não vai? Deixa eu tentar assim isso aqui. Gente, não tá indo aqui, não, mas eu preciso imaginar, eles pulavam, assim, sabe, esses meninos pulavam, tentavam tocar nos planetas, sabe, batiam, aí corriam, gritando pro foguete, corriam para um lado para o outro, então, foi um momento, assim, que marcou muito eles, assim, sabe, eles ficaram extremamente eufóricos, depois eles nem queriam sair de lá, assim, né, foi um convite, assim, que a gente precisava finalizar e fechar, mas eles ficaram um bom tempo lá, se divertindo. Que pena que não deu, deixa eu ir por último aqui. E aí, para finalizar a minha parte, tá, gente, para não me estender muito. E aí, sempre depois, então, eu pedia também um relato de experiência escrito, assim, né, do que marcou, o que eles perceberam, o que ficou, né. E aí, eu trouxe aqui 2 relatos, então, né, do semestre passado, né, dessa proposta do planetário. Então, de 2 alunas, o que elas colocaram, né, só para mostrar o quanto que marcou também essa questão das crianças da brinquedoteca. Então, uma coloca, né? Foi muito interessante ver como as pessoas gostaram do resultado final, pois mesmo depois do horário, aparecia pessoas querendo entrar na sala. Isso era falando também dos alunos, né, da FMP e dos adultos que estavam circulando por ali. As que visitaram elogiaram bastante, achei muito legal a forma como as crianças da brinquedoteca reagiram dentro da sala, com os materiais expostos. Que era a ideia mostrar no videozinho ali, mas que, né, não deu. E aí o outro relato de experiência fala, né? Observei que muitas pessoas gostaram do projeto, por não ser uma apresentação e sim uma demonstração. O mais gratificante foi as crianças da brinquedoteca que adoraram a experiência. Então, para finalizar, eu deixo aqui, então, né,
esses relatos de experiências das alunas também, mostrando essa importância dessa interação, né, e a importância realmente da gente ter esse espaço, né, que é a brinquedoteca, enquanto espaço de prática pedagógica também. Tá certo, gente? Obrigada, eu estou aberto aí para, né, perguntas, para considerações. Muito bom, Sofia, muito bom te ouvir, conhecer mais de perto, né, a gente que está ali no FMP, né, também acabou se envolvendo, né, a gente sabe que essas práticas acabam tomando outras proporções, né, o Laboratório da Pedagogia realmente é um espaço muito rico, né, que permite com que haja aprendizados e trocas, né, muito ricas, né, entre diferentes gerações, né, porque estão as crianças em diferentes faixas etárias, a gente tem o suporte também das professoras que atuam diretamente lá e nos ajudam a pensar. Eu acho que quando você traz, né, esse cuidado, essa delicadeza de adentrar e pensar junto, né, acho que é uma característica muito rica, né, dessa prática aí vinculada à brinquedoteca enquanto um espaço mesmo de reflexão, né, e de produção de novos saberes, né, e tendo outros desdobramentos, não é à toa que estamos aqui, podendo também compartilhar aí, né, com esse público, né, que tem tido aí bastante interesse também, né, em pensar aí a infância, né, e a relação também, de certo modo, no teu caso, né, com a formação de professores, a partir de uma perspectiva também educacional, mas que tome a criança, enxergue a criança, né, a partir, né, dessa perspectiva mesmo, como um sujeito de direito, né, como aquele que também produz cultura, né, então acaba sendo uma via de mão dupla, né, e aí a gente vai abrir, então, aqui nesse primeiro momento, no primeiro bloco aí, após a exposição da professora Sofia, para as perguntas. Vamos ver aqui no chat, alguém já tem alguma questão, alguém gostaria de pedir a palavra, né? Alguém gostaria de contribuir? Fazer um comentário? Olá, boa noite. Boa noite, Maria de Lourdes, seja bem-vinda. Estamos te ouvindo. Sim, eu sou aqui de Santa Maria do Cambucá, Pernambuco. Gostaria de colaborar com vocês uma experiência que eu tive com os meus alunos. Nós fomos para um parque de vaquejada e eles ficaram encantados. É claro, fomos para o ensaio, né? Foi um ensaio onde teve todo aquele preparo, eles viram derrubando o boi, eles conheceram os bastidores, eles ficaram vibrando, crianças que nunca tinham visto, e foi muito legal. Depois a gente falou sobre a vaquejada, contou histórias, foi muito, muito proveitoso. É isso. Muito bom, obrigada aí pela partilha da tua experiência, né? Uma das preocupações que a gente tem hoje, né, nesse cenário atual e agora tem ficado cada vez mais nítido, né, com essa pandemia e esse isolamento, né, o quanto que as crianças carecem desses espaços de socialização, de aprendizado, né, porque, de certo modo, elas acabam ficando muito confinadas na escola, né, e a escola, ela carrega essa cultura aí, né, muito conteudista, escolarizante, e a gente tem que lembrar que um aspecto primordial aí da formação das crianças, né, é esse processo de humanização, né, de sensibilização, e o quanto que nós precisamos pensar esse espaço também com espaço privilegiado de constituição e encontro de crianças, né? E aí, que tipo de estratégias nós, enquanto professores, né, no caso, iremos utilizar, né, tendo em vista que, né,
criticamos aquela educação bancária, né, e temos pensado aí formas de inovar, dialogando, né, com essas crianças que chegam também cheias de energia, cheias de vontade, e a todo momento a gente precisa refletir, repensar e reorientar, né, acho que quando a professora Sofia traz, né, essa experiência, ela mostra, assim, o quanto que ela está aberta, né, e o quanto que essa escuta, essa sensibilidade aí, né, ela tem sido colocada como a máxima aí para pensar nesse conjunto de práticas. Tem um comentário aqui também da Eli Alves, né, que ela coloca que uma das experiências mais significantes para todo aluno, principalmente na educação infantil, é participar de um momento como esse, um momento que vai além da imaginação. Muito bom você ter tocado, né, depois passa a palavra para a professora Sofia, comentar mais a respeito, né, e foi muito bom ouvir também uma colega de tão longe, né, de Pernambuco, aí falando dessas experiências junto às culturas locais, né, eu sou professora da disciplina de Ciências Sociais, Antropologia, e a gente tem buscado exaltar muito, né, a importância das culturas populares, né, até porque elas trazem muito desse elemento lúdico, né, de uma sabedoria popular também, né, que faz muito sentido e que reaviva também essas identidades, né, tão esquecidas, né, por esse espaço da escola, da educação, mesmo da educação infantil, né, quanto que a gente tem que buscar ali também, fora, né, desses muros, elementos ali para enriquecer, né, o nosso saber, para que a gente pense de uma maneira, né, mais integral, né, e incorpore também, né, essas realidades que fazem sentido e são mais significativas para as nossas crianças. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Turma da Pedagogia da UP, Polo São José do Egito, Pernambuco, presente na live. Hoje a gente fica muito contente aí de saber que a gente tem, né, conseguido aí dialogar com pessoas de tão longe, mas que nos unem aí por uma afinidade de percepção, de mundo, né, e que, apesar dessa pandemia, temos conseguido aí, né, em contrapartida, promover esses espaços tão ricos de diálogo, né, muito feliz em saber desse alcance. Quem muito quiser legal mesmo. a palavra, tá, gente? Fique à vontade, Paulo. Sofia, pode falar. Tá, eu vou comentar um pouquinho aqui também de ficar feliz também com as pessoas aí de tão longe, sabe? Eu, na verdade, tenho um carinho muito grande por Pernambuco, fiz parte do meu doutorado lá, né, em comunidades, né, ali da região. E também da gente pensar, gente, que algo que vocês trouxeram, agora eu não me lembro exatamente quem falou, e foi a Maria, né, mas o quanto que realmente é importante essas experiências, sabe, práticas realmente para as crianças. E uma coisa que eu sempre faço no início da minha disciplina é pedir para as alunas relatarem algo que marcou elas na aula dela de ciências. Quando elas eram crianças, então, no ensino de ciências, o que elas lembravam? E aí é impressionante que, assim, ó, praticamente algumas não lembram de nada, né? E as que lembram, muitas vezes, vão falar desses momentos de vivência, esses momentos práticos. Então, quando eu fui no parque, ou quando eu fiz uma experiência tal, quando eu peguei tal planta, quando eu tive que colher, né, alguma coisa. Então, era sempre essas vivências. E aí, o que eu buscava com elas, justamente, refletir era isso. A gente precisa, né, sair dos livros, porque dos livros a gente não está realmente aprendendo. E o aprender, ele precisa dessa alegria, né, ele precisa desse encantamento, precisa, né, dessa magia, sabe? Então, isso que é importante. Eu acho que ao longo desses momentos, dessa interação, que a brinquedoteca possibilita, eu acho que isso fica muito claro, sabe? O aprender, né, ele vem dessa interação, né? O aprender, ele vem, né, de toda essa alegria, né, com isso que a gente está descobrindo, esse conhecimento. E aí, às vezes, até a questão das ciências, né, elas iniciam a disciplina falando, eu nunca gostei de ciências porque tem que decorar um monte de nome. Mas a ciência não é uma decoreba de nome, né? As ciências é compreender esse mundo que está ao nosso redor. E que, na verdade, todos nós temos essa curiosidade. Então, justamente, como que a gente vai compreender esse mundo? Decorando as partes da planta, decorando, né, o nome, né, as classes dos animais? Não, né, interagindo,
querendo conhecer mais, né, tendo essa alegria de querer saber, mas por que é borboleta, o que ela faz na flor, né, como é que forma o arco-íris, sabe? São essas diversas perguntas que a gente faz constantemente, que a gente pode, através dessa curiosidade, dessa alegria, aprender, e não de uma coisa, de uma cobrança de, né, decoreba. Então, isso eu peguei o gancho também do que a Lívia Rejane colocou aqui no chat, sabe? Aí eu vinculei um pouquinho, né, a fala das pessoas que tinham colocado. Ela falou justamente que marcou ela quando eu trouxe uma fala das alunas, né, que foi importante porque foi uma demonstração e não só apresentação. Então, dessa importância da interação, né, dos alunos. Foi isso que ele falou. Mas era isso, então. Mais alguém, gente? Se ainda for possível partilhar, eu gostaria. Ai, por favor. Eu me chamo Carla, sou aqui da cidade do Belo Jardim, também de Pernambuco, e leciono no curso de Pedagogia da Autarquia Municipal, aqui, né? E nós estamos iniciando o processo de fundação de uma brinquedoteca também lá na faculdade. E aí, visualizar, né, o trabalho que vocês fazem, e nessa perspectiva de que todo mundo participa, porque para mim também é inovador perceber as ciências da natureza participando de forma tão integrada com o projeto da brinquedoteca. Então, para mim foi algo muito importante para perceber as possibilidades de atuação das diversas áreas, né? E aí eu agradeço a partilha de experiências, porque a gente vê um leque de oportunidades muito grandes de despertar tanto a formação desses pedagogos, né, quanto também enriquecer as possibilidades de experiência e aprendizagem para as crianças no âmbito da brinquedoteca, porque, de forma muito superficial, a gente às vezes fala muito da questão do brincar, mas também a gente às vezes limita um pouco as possibilidades, né? Eu achei fantástico o jardim sensorial, né? Então, parabéns. Fiquei feliz pela partilha. Obrigada, que bom te escutar. Carlinha? E até trazendo, né, eu, no caso, estou compartilhando de uma disciplina, mas são várias disciplinas que, né, tem esse trabalho, né, constroem essas intervenções junto com a brinquedoteca, e acho que agora, na sequência, então, né, vai ter as alunas, né, que vão estar compartilhando de outras disciplinas também, né, a Jal vai trazer também, né, sobre uma outra disciplina que eu dou, que é a metodologia de educação socioambiental e sustentabilidade, mas tem também de outras disciplinas da faculdade que vão estar compartilhando agora nesse momento, né? Não sei, Ju, será que a gente já passa para as apresentações? Sim, acredito que sim, também só reforçar aí que eu fiquei bastante feliz em saber, né, que outras instituições também estão abrindo, né, brinquedotecas, se puderem enviar novamente, né, o nome da instituição, para que a gente possa estabelecer contato, se aproximar mais e trocar experiências, né, a gente fica bastante feliz aí, né, com essa oportunidade aí de poder partilhar, né, e poder contribuir. Carla. Tá, podemos então passar para as meninas, né, que estão aqui hoje. Vamos lá, começaremos com a Jal, é isso? Isso. Então, se puder se apresentar rapidamente, você vai ter 10 minutinhos, tá, para apresentar, e aí eu vou, né, quando tiver faltando 1 minuto, eu vou avisar, tá? Vou fazer isso com todo mundo, não me levem a mal, mas a gente precisa fazer esse papel aqui, tá bom? Tá bom. Uma palavra, Jal. Primeiramente, obrigado pelo convite, a professora Clarinha, a professora Suzana, a professora Sofia, toda a minha admiração. Bom, meu nome é Sofia dos Santos, sou aluna aqui da Faculdade da UFMG, né, da 8ª fase da Pedagogia da Manhã. Bom, eu vou contar para vocês a minha experiência e a minha prática, né, a prática pedagógica que a gente teve na disciplina da professora, a doutora Sofia Zanck, né, que é a sustentabilidade. Bom, a professora propôs um trabalho para a gente, né, uma campanha de conscientização ambiental, onde a gente procurasse ver o que a gente poderia fazer nessa campanha, né, o que a gente queria fazer com essa campanha. Bom, o nosso grupo pensou em fazer um sabão ecológico, né, que é feito com óleo de cozinha, né. Aí a gente pensou, nossa, então vamos fazer esse trabalho, vamos. Mas meninas, a gente tem aqui na comunidade uma escola que faz essa coleta de óleo. A gente pode trabalhar com a comunidade, então vamos trabalhar com essa escola.
Então, falamos com a professora sobre essa nossa proposta, a professora adorou essa proposta, né? Começamos a planejar ela direitinho, falamos com a nossa coordenadora, que no ano passado era a professora Vera Lúcia, que também adorou a nossa proposta. Aí nos deu uma declaração, fomos até essa escola, falamos com a diretora desse colégio, falamos com a coordenadora, falamos do nosso projeto, da nossa proposta de, né, de fazer esse trabalho de conscientização. Elas adoraram esse projeto e até fizeram um convite bem especial para a gente, que seria esse ano, mas por causa da pandemia, né, que o isolamento social não deu, e a gente poderia participar, né, lá da festa da família que eles têm, que seria em abril, e a gente pudesse ajudar a comunidade, né? Ela falou, será que vocês não poderiam vir aqui fazer uma oficina e ensinar as mães dessas crianças a fazer esse sabão ecológico, né? Que elas pudessem ter uma renda? Nossa, ficamos totalmente assim, admirados e felizes com essa proporção do nosso projeto, né? Ficamos assim, bem felizes mesmo. Aí começamos a conversar com ela direitinho, tudo. Aí falamos que queria fazer esse trabalho com o 5º ano, convidamos, né, o 5º ano para poder vir até a nossa faculdade, aonde foi realizado esse trabalho, né? Então, nosso primeiro momento foi, falamos então com a professora, depois de falar com a professora, falamos com a nossa coordenadora, fomos até o colégio, do colégio falamos com a diretora e com a coordenadora, que aceitaram a nossa proposta, fizeram esse convite lindo para a gente ficou muito orgulhoso pelos convites. E depois a gente conseguiu falar com a professora e as crianças, né? Bom, marcamos o dia para vir até a escola, arrumamos tudo direitinho, tínhamos outros stands de outros trabalhos que as meninas da nossa sala estavam fazendo. Aí fizemos tudo direitinho, arrumamos certinho e começamos a planejar como é que seria essa vida das crianças. Bom, pensamos no primeiro momento, a brinquedoteca ela entra nesse primeiro momento. Então, falamos com a professora Suzana. A professora Suzana, falamos da nossa proposta, né, do nosso trabalho. Daí a gente pediu para ela se ela pudesse emprestar os tapetinhos que a gente tem lá na nossa brinquedoteca, né? Porque lá é um laboratório de extensão, um laboratório feito para nós, alunas, né? O que a gente precisar lá da nossa brinquedoteca, a gente pode usar, tanto nos estágios quanto trabalhos assim, feitos, né? Ali na nossa instituição. Pensamos primeiro, então, em trazer as crianças para ali para a instituição, fazer esse primeiro acolhimento, fazer com que elas conhecessem a instituição. Então, arrumamos primeiramente o auditório, pegamos o tapetinho da brinquedoteca, pensando nessa parte lúdica, né? E de fazer com as crianças essa conversa, essa roda de conversa, né? A gente primeiro pensou nesse espaço da criança ali, né? Que ela ficasse bem sentada naquele tapetinho, nada de tapetinho do lado do outro, mas assim bem aleatório, que elas pudessem ficar à vontade, que elas pudessem ali ficar, prestar atenção, mas ao mesmo tempo admirar, contemplar o que elas estavam vendo pela primeira vez, né? E aí, bom, conseguimos fazer isso. Pensamos na brinquedoteca, no espaço da brinquedoteca. A gente pensou, assim, não vamos... Aí pode ser que alguém pergunte, tá, mas se o trabalho era voltado para a instituição e falar dessa conscientização, né, dessa sensibilização da consciência ambiental para as crianças, falar do quanto era importante, né, quanto é importante a gente falar do meio ambiente, falar do como é importante a gente reciclar o óleo, reutilizar para fazer, né, para fazer o sabão. Aí a gente pensou, não vamos falar, por que vocês não fizeram primeiro com a brinquedoteca? Não. A brinquedoteca a gente pensou num espaço assim, depois de eles fazerem todo esse reconhecimento do lugar, do espaço da faculdade, depois de eles conhecerem todo esse espaço, a gente ir para a brinquedoteca, né? E lá a gente deixar eles livres para brincar, ficar à vontade, e depois ver o que iria acontecer com esse brincar ali. Então, as crianças, marcamos o dia, fizemos lá, montamos os estantes, as crianças chegaram. Nossa, a felicidade dessas crianças em ver a faculdade. Nossa, nós estamos na faculdade, olha que legal, aquele espaço enorme, né? Porque tem a nossa comunidade, assim, tem crianças que às vezes elas fazem o caminho só de casa para a escola, da escola para casa. Então, ela não tem muito, de conhecer muito a comunidade. Então, quando fala na faculdade, a pessoa fica, nossa, a gente vai na faculdade, ai, que legal, vamos conhecer esse espaço. Bom, e foi isso mesmo. A alegria deles foi, assim, ó, tava nítido, né, com o rostinho deles. Então, daí eles chegaram,
A gente teve essa primeira conversa, falamos com eles, com as professoras, apresentamos a nossa professora, né, da disciplina, a professora doutora Sofia Zanck. Aí falamos para eles como seria esse momento, a gente primeiro ia subir no auditório, a gente ia ter essa conversa com eles sobre o porquê deles estarem ali, o porquê do sabor ecológico, se eles entendiam o que era sustentabilidade, né? A gente foi primeiro deixando eles falar, para ver o que eles conheciam do assunto, o que eles falavam do assunto, né? Porque também era criança de 5º ano, então, né, ele já tinha um pouco de história para contar. Aí, depois disso, a gente desceu, a gente foi até ali no espaço dos estandes, as crianças ficaram ali à vontade, começaram a ver os outros trabalhos das meninas. Depois, a gente foi no jardim sensorial, que foi maravilhoso, as crianças amaram, adoraram, né, participaram muito bem, elas realmente fizeram, a gente fez um grupo, foi de 5 em 5. Antes disso, fomos na brinquedoteca, pegamos as crianças da brinquedoteca, fizemos essa interação com essa diferença de idade, que é muito importante, né? Daí as crianças da brinquedoteca vieram junto, né? São crianças assim, de manhã era de 6, 7 anos, né? Aí vieram juntos, fizemos um grupo de 5, aí sempre com uma criança da brinquedoteca, mais uma criança da escola, né? Aí fizemos, vendamos os olhos, as crianças tiraram o sapato, não falaram nada, não reclamaram nada, pelo contrário, adoraram, amaram passar ali pelo jardim sensorial, né? Foi muito bom essa experiência para eles. Depois disso, a gente foi para a brinquedoteca. Não, primeiro fomos para a biblioteca, eles conheceram a biblioteca, daí ali eu já vi aquela interação das crianças com o espaço, eles olhando a maravilha que era aquele espaço, né? Até uma menina, ficou bem gravado, que ela pegou um livrinho e falou assim para a amiga, olha só, faz muito tempo que eu não leio esse livro, né? Aí ela começou a contar aquela história daquele livro para aquela outra amiga, e eu achei isso bem interessante, né? Porque essa interação, as trocas, né, que as crianças têm umas com as outras. E depois fomos para a brinquedoteca. Na brinquedoteca, deixamos elas livres, fizeram o lanchinho delas, deixamos elas brincarem livre, brincaram com a Bia, brincaram com os outros brinquedos, né? Ali, nós também tínhamos um trabalho que foi feito pela professora Camila, que era os brinquedos ecologicamente corretos, que a gente fez com papelão, com papelagem, aí elas ficaram ali, a gente fez sofazinho, a gente fez pilãozinho, a gente fez a mesinha, né, a geladeira, e elas ficaram ali brincando, e foi assim, bem divertido. A gente via na criança aquela alegria de estar ali, né? Estar naquele momento ali naquele espaço, e para nós foi muito gratificante, né? E outros 3 momentos que eu fiquei bem feliz. O momento foi que quando as crianças estavam fazendo lanche, e o menino falou assim para o outro, Caco, vai deixar o pacote de salgadinho aí, a gente não acabou de falar agora sobre meio ambiente, sobre conscientização, sobre cuidar da nossa cidade, aí, mas vai ficar... Você vai ter que colocar ela no lixo. Acabou. Tchau. Não, tem 1 minuto, só para avisar, encerrando. 1 minutinho, tá? Daí ela pegou e falou isso, eu fiquei muito feliz. O outro momento foi da menina falando para outra pequenininha que apresentou a bonequinha para ela, e ela dizendo assim, nossa, quando eu era criança eu brincava assim também. Tem que olhar, nossa. Mas é 12 e 7 anos, quando eu era criança, né? Então, essa troca, eu fiquei bem assim, admirado com essa fala, e a outra fala foi da menina, que estava ali brincando naquele espaço, no sofazinho, brincando com a outra amiga, agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou te recepcionar, você é minha convidada, então eu vou fazer um cafezinho para você, e aqui você vai ficar comigo. Então, foi maravilhosa essa experiência, né? A criança brincou, fez o faz de conta, que é muito importante para ela, essa imaginação, né? E depois disso, as crianças, a gente se despediu, as crianças foram embora, e ali ficaram muito felizes, então foi muito gratificante para mim, como aluna, né, da FMP, e perceber tudo isso e fazer com que essa prática, porque foi uma prática maravilhosa, né, uma prática pedagógica assim, com outras crianças e com a nossa comunidade. Né? Não tem algo mais importante do que trabalhar a FMP, a faculdade, trabalhar com a comunidade. É para isso que a gente estuda, né? A gente sai da FMP para trabalhar com a nossa comunidade, né? Para dar como é que eu posso dizer a palavra? Assim, a gente sai da faculdade e vai fazer essas práticas realmente para a nossa comunidade. Né? Então, isso que deixou a gente bem feliz. Obrigada.
Já, muito obrigada, muito bom te ouvir, sempre com muito entusiasmo, muito amor pelo que faz, parabéns. Vamos passar a palavra, então, para a Taimara Rosimar de Abreu, aluna da 8ª fase de Pedagogia da FMP. Taimara? Está escutando, prof? Está dando para ouvir? Estamos escutando. Tá, boa noite. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a Jal, tá? Eu vou avisar quando estiver faltando 1 minuto, tá bom? Obrigada. Então, boa noite, meninas. Meu nome é Taimara. Eu faço parte da 8ª fase de Pedagogia da Faculdade Municipal de Palhoça. Com muito orgulho que eu estou aqui hoje, porque o espaço da brinquedoteca, para mim, ele foi muito além de só com o espaço acadêmico. A minha filha teve o contato durante 3 anos que eu estava na faculdade, ela usufruiu da brinquedoteca, e por experiência dela, por relato dela, ela amava aquele espaço, ela adorava estar lá, ela gostava do momento, das brincadeiras, de tudo que ela vivia lá dentro. Então, eu sou muito grata pelo espaço que a gente tem na nossa faculdade, por ser uma faculdade pequena, uma faculdade municipal, e a gente tem um espaço tão privilegiado, para quem é mãe, principalmente, sabe disso, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho da minha prática. A gente teve algumas práticas em disciplinas diferentes na brinquedoteca. Eu escolhi da disciplina do Horácio, que foi mídias e tecnologias, e aí a gente teve como um desafio utilizar as tecnologias na brinquedoteca, num plano de aula. Prof, pode passar para mim, por favor? Isso. Então, a gente colocou ali, foi um grupo, né? A gente fez esse trabalho em grupo, foi eu, ali, o Julian e a Rose. E a gente teve como proposta utilizar as tecnologias num plano pedagógico. O que foi o nosso maior desafio? Foi a gente pensar num plano pedagógico pela quantidade de crianças que tinham e as variáveis de idade. Então, acredito que é crianças de 3 a 12 anos que podem fazer a matrícula, se eu não me engano. Então, a gente tinha crianças menores, crianças maiores, e como que a gente ia conciliar um único plano pensando nesse todo, né? Então, prof, pode passar para mim, por favor. Então, a gente escolheu uma proposta envolvendo a arte, né? E aí a gente escolheu Tarsila do Amaral, porque ela tem bastante obras também conhecidas, bastante obras coloridas. Então, entre as obras selecionadas dela, a gente escolheu umas que tinham bastante cor para realmente chamar a atenção das crianças. Então, a gente colocou como nosso objetivo possibilitar o contato com a arte através das mídias tecnológicas, e aí era comunicar as ideias deles. Como que a gente conseguiu isso? No primeiro momento, onde a gente apresentou no data show da sala uma breve história da Tarsila do Amaral, como ela entrou na arte, como ela iniciou esse projeto dela, e apresentamos algumas obras delas. E à medida que a gente foi apresentando essas obras, a gente ia questionando as crianças, a gente ia envolvendo eles. O que é muito engraçado é que quanto menores eles eram, mais espontâneos eles são, né? Então, os menores falavam muito mais do que os maiores. Os maiores tinham um pouco de vergonha, até porque tinha menino e menina na sala. Então, tem aquela coisa, o menino tá ali, eu fico com vergonha. Tem aquela coisa da criança um pouco maior, né? Mas depois foi bem legal, porque eles foram se soltando, os menores iam colocando opiniões bem engraçadas, assim, que tinham umas falas bem engraçadas, e os maiores já iam fazendo um relato mais técnico, até pelo ponto de vista e pelo conhecimento que eles tinham, e eles colocavam muita questão que eles também já tinham aprendido alguma coisa de Tarsila do Amaral, já conheciam, já sabiam um pouco. Pode passar para mim, por favor. Então, o nosso primeiro momento foi essa apresentação, né, com todos eles juntos. E aí, o nosso segundo momento, a gente pediu para eles fazerem uma releitura da obra de uma das obras que a gente passou, eles poderiam escolher. E aí, a gente preparou 2 cantinhos. O primeiro cantinho, a gente colocou os pratos de papelões na parede, como se fosse um quadro mesmo. Eles acharam o máximo, a gente levou pincel, tinta guache, a gente levou um material, a gente colocou tudo organizado, deixou uma coisa bem bonita, bem pronta, assim, na parede. Infelizmente, eu não tive fotos para trazer, porque se eu não me engano, foi 2019 e aí já faz um tempinho a gente acaba não guardando tudo da faculdade, né?
Então, a gente colocou na parede um papel pardo, a gente colocou o nome deles, a gente colocou o prato de papelão para como se fosse um quadro, uma moldura, e aí ali eles poderiam escolher qualquer uma das obras que a gente passou e tentar fazer e tentar reproduzir. E aí, como tinha os menores, e a gente viu que não ia ter espaço para todos utilizarem na parede, a gente pediu para os menores fazerem no chão. Então, a gente disponibilizou o mesmo material, que foi prato de papelão, tinta guache, a gente separou tudo nos potinhos, falamos sobre o cuidado de limpar o pincel para trocar de uma tinta para outra, para a gente conseguir aproveitar mais as cores. E foi uma atividade muito tranquila, muito tranquila. A gente se preocupou um pouco com a questão do tempo, porque as crianças na brinquedoteca também têm a rotina, horário de lanche, eles também têm um cronograma que eles têm que seguir, né? Então, a gente também respeitou esse horário, mas foi muito legal, porque eu acredito muito na questão que as crianças gostam de tinta, as crianças gostam dessa baguncinha, dessa sujeirinha, né? Dá um pouquinho, talvez, mais de trabalho, essa coisa de deixar com a tinta livre, de eles conseguirem fazer o que eles querem, não ter uma coisa muito limitada. Mas foi muito legal e gratificante pelo retorno deles. Eles foram bem pacientes, os menores conseguiram ficar muito tempo fazendo essa atividade da pintura, foi muito legal, porque é uma coisa que eles se entregaram, assim. E aí também teve a questão que a gente pintou. Prof, se puder passar para mim também, por gentileza. A gente fez, aqui eu coloquei como uma imagem ilustrativa, eu peguei da internet, mas foi essa a ideia que a gente fez no dia, foi um projeto, né? A gente colocou a gente pintou o fundo, né, que seria a tela do Abapuru, e aí as crianças representaram, como tá ali mesmo na foto, tá? Só ilustrativa porque a gente não tem mais foto do dia. E aí todas as crianças participaram desse momento. E foi muito legal porque os maiores, eles conseguiam fazer caretas, então eles modificaram um pouco daquela coisa de ser uma coisa séria, e a gente deixou eles bem livres para isso. Teve alguns que não quiseram fazer por vergonha, por não aceitarem, a gente super respeitou, não foi uma coisa obrigatória, foi bem livre, mas a grande maioria participou. E aí, o que era a ideia final, né? Quando a gente, terminando tudo isso, a gente fez uma exposição pelo lado de fora da sala, né? Que fica mais ou menos na parede, perto da entrada da brinquedoteca, onde a gente fez uma exposição para toda a faculdade. E foi muito legal, porque como a gente estava ali, a gente passava e via muita gente parando para olhar as atividades das crianças, para analisar. Então, a gente teve esse envolvimento indireto com a faculdade. As pessoas que estavam por fora também acabam participando, e as crianças gostam muito de ver o trabalho deles expostos, né? As crianças gostam de passar e mostrar para o pai ou para a mãe, ou com quem estivesse junto, passando, esse fui eu que fiz, olha que legal, o que aconteceu, e teve alguns que escreveram o próprio nome também, que eles queriam, depois que a gente deixou um ou outro escrever, eles entraram na onda. Então, foi bem legal, assim, foi desafiador, quando a gente pensa nas diferenças de idade, mas se torna uma coisa bem rica, porque a gente percebe como os maiores contribuem com os menores, e os menores também enriquecem da maneira deles, né? Então, foi bem legal, foi uma atividade bem bacana. As crianças gostaram bastante. E é muito legal a gente ter, né, falo novamente, um laboratório, a brinquedoteca dentro da nossa faculdade, porque a gente sabe que não é todo lugar que tem, e a gente é muito feliz por isso. Obrigada, prof. Encerrei a minha apresentação. Muito bom, Taimara. Tempo recorde agora que tocou o meu sininho aqui, que eu ia te avisar que você teria mais 1 minuto, mas muito bem, a gente ganha tempo também para depois fazer o debate e poder continuar te ouvindo, muito bom te ouvir, parabéns, tá? Então, agora, né, nós vamos passar a palavra aqui, né, para a próxima acadêmica, né, lembrando, né, que o Laboratório da Brinquedoteca, né, enquanto laboratório de uma universidade, né, ele atua no tripé ensino, pesquisa e extensão, então ele não se caracterizaria enquanto laboratório de extensão também, se não tivesse a presença e o protagonismo das nossas alunas, tá? Vamos passar a palavra agora, então, para a Monique Schmidt-Baumann, da 7ª fase da pedagogia. Monique, está a postos? Estou.
Tá com meus slides aí, professora? Não? Eu abri aqui, então. Tô sim, eu já vou colocar, só um pouquinho. Faz. É a professora Sofia que vai exibir os slides, tá? Porque como eu estou com o e-mail institucional, eu não posso autorizar a entrada das pessoas ao mesmo tempo exibir, tá? Tá bom. Mas tá tudo certo. Pode voltar um, professora, que esse é o segundo, por favor. Então, o meu trabalho foi o Mercadinho da Brinquedoteca. Esse nome foi dado pelas crianças, né, que frequentavam a brinquedoteca naquele dia, não foi uma ideia nossa. Então, o meu trabalho foi apresentado, né, por mim, Monique, pela Sabrina, que vai apresentar logo em seguida, e mais 4 amigas e acadêmicas, que são a Maria Helena, a Ariane, a Rochelle e a Andresa. Pode passar, Pedro. Então, essa proposta foi pedida pela professora Júlia Adriana Geraldi, que é a professora de metodologia do ensino de matemática. E eu queria falar, assim como a colega que falou agora, que cada vez que é pedido para a gente fazer um plano de aula, um plano de docência para brinquedoteca, é sempre um desafio, né? Porque a gente sempre tem que ficar pensando, meu Deus, crianças pequenas, crianças maiores, o tema, como que a gente vai trabalhar isso com todas essas faixas etárias. Então, esse sempre é um desafio, mas a gente é movido a desafio, então a gente sempre gosta, né, de ser desafiado. Pode passar, professor. Então, o tema era modelagem matemática, né, que ela é compreendida como a metodologia de ensino que possibilita o estudante abordar estudos matemáticos a partir de fenômenos de uma realidade e tem como objetivo explicar matematicamente as situações do cotidiano. Então, o que a gente pensou no cotidiano das crianças? O que eles vivem, né? Que mesmo os pequenos já participam, são as compras, né? Querendo ou não, eles sabem já, desde muito pequenos, o que é um cartão de crédito, o que é dinheiro, e participam, inclusive, às vezes, das compras, dando ideias. Então, a gente pensou de que forma que a gente podia fazer isso. Então, o nome seria feirinha, mas quando a gente chegou lá, eles falaram sobre mercadinho. Então, a gente mudou o nome para Mercadinho da Brinquedoteca. A gente levou frutas e precificamos essas frutas para que eles pudessem comprar. Então, pode passar, professor. Nós trabalhamos a adição e a subtração. Pode passar também. Então, a proposta se dividiu em 3 momentos. Primeiro, a gente convidou eles para participar do mercado da brinquedoteca. Depois a gente distribuiu o dinheirinho que a gente imprimiu e distribuiu para eles poder comprar as frutas que eles quisessem. E depois partimos para as compras. Então, foi muito legal porque algumas crianças, elas ainda não sabiam fazer contas, né? Então, os maiores ajudavam os menores e os menores faziam perguntas para os maiores e os maiores gostavam de responder e a gente também auxiliou bastante. Pode passar, professora. Então, a gente distribuiu em cestas, a gente levou maçã, levou banana, levou kiwi, levou goiaba e melancia e uva. E então, a melancia era R$ 5 no valor deles, era um potinho de melancia picada. Então, os pequenos já diziam, nossa, a melancia está muito caro, porque cada um ganhou R$ 7 no dinheirinho falsinho deles, né? Então, eles achavam a melancia muito cara. Então, a maioria não comprou melancia. Iniciou comprando banana, comprou maçã, que era R$ 1 ou R$ 2, comprou goiaba. Então, no final, eles pediram empréstimo. Eles pensaram e chegaram à decisão, um pediu empréstimo e, em seguida, os outros começaram a pedir empréstimo. Houve também alguns grupos de crianças que resolveram juntar o seu dinheiro e comprar com a junção do troco.
Então, eles somavam o troco e compravam outras coisas. E no final, esse empréstimo eles puderam levar, fizeram a feira, levaram bastante produtos para casa, foi muito legal, eles fizeram um lanche daquele dia, foram frutas, e levaram, inclusive, várias frutas para casa. Pode passar, tem umas fotinhos agora em seguida. A melancia, que era R$5, que era um potinho de melancia, mas eles adoraram, porque daí tinha um coraçãozinho em cima, e eles achavam tudo isso aí para eles é uma coisa diferente, né? Então, pode passar. Então, eu gosto dessas fotos, que a gente não pode mostrar todo o rosto, mas eu priorizei o sorriso deles, porque eu acho que é isso que a gente queria. Eles fizeram a festa nesse dia, foi muito legal, foi muito gratificante, né? Poder pensar numa coisa para eles e que a gente teve esse retorno aí, que foi a gratidão deles, né? Depois a gente passava por eles nos corredores da faculdade, eles lembravam da gente e diziam, tô devendo para ela, peguei um empréstimo e não paguei. Isso é muito legal. E é isso, essa foi a nossa proposta sobre matemática na Brinquedoteca. Muito obrigada. Muito bom também, né, em tempo recorde, ainda teria 3 minutos, mas ganhamos tempo para conversar. Parabéns pela experiência muito rica, muitos elogios aqui, né? E aí, então, nós passamos, então, agora, né, a palavra aqui para mais uma acadêmica, né, para compartilhar aí a experiência, né, a Sabrina Schmidt Medeiros, também da 7ª fase. Sabrina? Oi, boa noite. Todo mundo me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Vou guardar a professora Sofia, então. Bom, a nossa proposta foi inicialmente feita para a educação infantil, com a professora Érica, na matéria de educação infantil, e o título do nosso plano foi Conceitos de Física em um Grupo Multisseriado. Pode passar, professora. Bom, então o nosso primeiro passo, antes de irmos para a Brinquedoteca, foi um diálogo com a professora Érica sobre a intervenção. Então, inicialmente, cada aluna em sala de aula fez um plano de docência para ser aplicado em alguma turma da educação infantil. Ela pediu para nos reunirmos em grupo e escolhermos uma proposta para aplicar na Brinquedoteca. Então, a gente ficou sabendo também um pouquinho mais sobre esse espaço, né, que é um espaço de jogos, brinquedos, instrumentos para desenvolver a ludicidade das crianças que estão ali presentes. Então, a gente conhecendo um pouco do espaço, a gente passou para adaptação a essa proposta, que foi da aluna Monique, que acabou de apresentar. Ela, na proposta dela, no plano de docência dela, ela trazia o conteúdo de densidade que a gente vê em física. Na BNCC, a gente encontra um trecho que fala o seguinte: as crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas demonstram curiosidade sobre o mundo físico. Portanto, é preciso promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar o seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Pode falar. Bom, a partir disso, a gente deu início ao nosso planejamento da proposta. Então, definido o conteúdo, que foi a densidade da física, a gente definiu o nosso objetivo geral, que foi demonstrar a diferença de densidade de diversos objetos, desenvolvimento do plano docente, então a gente procurou criar oportunidades para que as crianças ampliassem seus conhecimentos do mundo físico e cultural, e também, assim como as outras meninas, o desafio das idades, das diferentes idades. Então, a gente entrou com a teoria vigotskiana do desenvolvimento,
onde a gente tinha que descobrir, acabamos por descobrir o nível de desenvolvimento real, aí continuamos por meio da mediação, professor-aluno, criança-criança, e terminamos na zona de desenvolvimento proximal, que foi o que elas acabaram por aprender. Então, a gente partiu do que elas já conheciam. Pode passar, professora. Então, a gente chegou na brinquedoteca, organizamos o espaço. A gente foi lá para o fundo, onde tinha puffs espalhados, igual na imagem que vocês estão vendo. Então, a gente tirou os puffs e a gente usou os tapetes sustentáveis, que eram de um projeto anterior da brinquedoteca. A gente colocou eles em círculos e depois, no final, a gente foi para as mesas circulares para fazer o pote da calma com eles. Pode passar, professor. Bom, passo a passo. Pode. A gente iniciou com uma sondagem e a mediação, então a gente perguntou para eles, vocês já ouviram falar de densidade? Coisas do mesmo tamanho possuem o mesmo peso? Densidade é a mesma coisa que peso? Então, eles, nesse momento, eles responderam um coro que não sabiam o que era. Aí a gente começou a mediar, explicando em uma linguagem acessível a todos sobre a densidade. E todas essas informações, todo esse conhecimento, a gente baseou no texto do Fogaça. Pode passar. Mas só essa mediação, essa sondagem com eles não era suficiente. Freire, ele traz para a gente que a teoria e a prática são inseparáveis, tornando-se por meio de sua relação, praxis autêntica que possibilita ao sujeito reflexão sobre a ação, proporcionando educação para a liberdade. Pode passar. Então, a gente trouxe as experiências, aliando a teoria e a prática. Para essa experiência, que era coletiva, a gente precisava de uma bacia transparente, água em temperatura ambiente e a gente trouxe uma caixa surpresa. Então, dentro dessa caixa, a gente tinha frutas, que é a maçã, bergamota, a gente tinha bolinha de gude, a gente tinha carrinho de ferro, a gente tinha bolinha de isopor, a gente tinha diversos objetos. A gente colocou, quando a gente informou para eles que a gente ia colocar todos eles dentro da água, todo mundo prontificou, todo mundo queria. Então, a gente decidiu o que cada criança ficou de colocar um de cada vez. E a gente combinou antes também de colocar o objeto na bacia, de perguntar para eles se eles achavam que ia flutuar ou se ia afundar. E durante toda essa experiência, a gente reforçou o porquê disso acontecer, de alguns objetos flutuarem e outros não. Pode passar. A segunda etapa dessa experiência 1 foi o elemento surpresa que a gente trouxe, que era o sal e o ovo. No caso, quando a gente colocou o ovo dentro da água limpa, ele começou a afundar. A partir do momento que a gente colocou o sal, que a gente começou a colocar sal, ele começou a subir. Então, ele começou a flutuar. E nesse momento, as crianças ficaram loucas. Elas começaram, isso é mágica, é muito divertido, é irado, vou fazer na minha casa. Isso é densidade, professora? Eles ficaram bem curiosos. Foi muito legal, essa parte foi uma das mais legais para mim. Pode passar. A segunda experiência, a gente precisou tirar a água com sal, botar uma água limpa novamente, e utilizou um pote de corante que a gente aqueceu no micro-ondas por alguns segundos. Então, a gente estampou o corante e colocou ele dentro dessa bacia de água. Então, por causa da diferença de temperatura, começou a sair o corante de dentro do pote, aí lembrando os vulcões subaquáticos. E a partir do momento em que a temperatura do corante começou a se igualar à temperatura da água, esse corante parou de sair. Então, foi trabalhado com eles a diferença de densidade das diferentes temperaturas,
onde a água quente é menos densa que a água fria. Aí eles começaram a lembrar de momentos na praia. Ah, a água no fundo é mais fria, então teve bastante comentário deles. Pode passar. E a última experiência, que é a experiência número 3, essa foi feita individualmente, então foi uma missão individual. Ela foi inspirada na abordagem montessoriana e a gente fez com eles um pote da calma, que acabou se tornando uma lembrança de que os objetos mais densos que a água afundam. Então, durante a construção desse pote, que a gente forneceu garrafas PET, aquelas bolinhas gelatinosas, aí tinha glitter, purpurina, tinha bastante coisa. Então, durante a construção, eles comentaram sobre a densidade. Ah, a bolinha é mais densa que a água. Então, isso acabou mostrando para a gente que o principal objetivo foi atingido. Pode passar, professor. Sabrina, eu acredito que você esteja encerrando, mas só para lembrar que você tem 1 minuto, tá bom? Não, já estou acabando. Essa imagem foi uma que marcou muito, assim, dá para ver o entusiasmo deles durante toda a participação, então todos eles queriam mexer e participar com a gente. Pode passar, professora. Então, durante todas as atividades, todas as crianças participaram com entusiasmo, o que deixou a gente muito feliz e realizada, pois a nossa ideia mesmo era fazer com que as crianças compreendessem o que foi proposto por meio da ludicidade, mostrando de forma concreta aquilo que estávamos falando, né? E a professora Érica sempre comentava e reportava nas nossas aulas que é possível ensinar qualquer coisa para qualquer idade, basta adequar a tática. Obrigada. Muito bom, Sabrina, muito obrigada, parabéns aí pela experiência, que riqueza, todas vocês, os slides muito bonitos, né, vocês têm sido muito respeitosas com o tempo e também bastante objetivas, uma riqueza aí a experiência de vocês. Então, agora a gente vai ter a nossa última fala da noite com a acadêmica Cirlei Cardoso Rodrigues, da 8ª fase da pedagogia. Cirlei, está a postos? Sim, prof, está me ouvindo? E sim, estamos te vendo. Seja bem-vinda, Cirlei. Obrigada. Está me ouvindo bem, prof? Estamos te ouvindo bem, sim. Então, primeiramente, me chamo Cirlei, sou acadêmica da 8ª fase. Vou apresentar a proposta da professora Érica, que ela nos sugeriu. Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu montei um cenáriozinho aqui, né? Eu fiz com muito amor e carinho. Essa proposta eu apresentei com as minhas colegas, Aline, Andresa, Mariette e Maria Eduarda. A gente fez a proposta da caixa musical. Vocês estão conseguindo visualizar? A gente fez essa proposta da caixa musical. Mas antes da gente fazer essa proposta, a gente esteve na brinquedoteca, a gente fez uma observação, a gente percebeu do que as crianças mais gostavam, do que elas gostavam mais de interagir. Então, a gente percebeu que a todo momento eles cantavam, eles gostam muito de cantar. Então, surgiu essa grande ideia de fazer essa caixa musical. A caixa foi... Essa aqui eu fiz especialmente para hoje, mas a caixa original era maior e ela ficou na brinquedoteca. Né? Então, a gente elaborou essa caixa, eu e as meninas, a gente colocou uns CDs dentro. Vou pegar aqui para vocês verem. Daí, cada CD que a gente fazia, a gente colocava um bichinho que daria para cantar uma música, tipo gato, e as crianças vinham dentro da... Primeiro, elas ficaram muito curiosas para saber o que tinha na caixa, que a gente não escreveu caixa musical, até porque tinha crianças com idades que já sabiam ler. E daí a gente convidou eles para ir para uma roda, a gente foi nessa roda, e a gente... a todo momento a gente dizia, o que vocês acham que tem nessa caixa? Então, meu Deus, saiu várias coisas, porque as crianças têm uma imaginação muito grande, né? Elas falavam, tem jacaré, tem leão, tem uma tartaruga. Aí depois a gente explicou para eles que era uma caixa musical, que ao pegar o CDzinho dentro da caixa, eles tinham que cantar a musiquinha. Aí pegavam o gato, aí cantavam a música do gato. Só que o que mais impressionou a gente
é que eles não cantavam somente as músicas tradicionais, eles inventaram várias músicas. Isso foi muito gratificante para a gente. Dentro da caixa, ela continha não só os CDs, a gente colocou umas bolinhas de isopor. Então, as crianças, quando elas colocavam, a princípio elas ficavam com medo, né? Porque elas só conseguiam colocar a mão, elas não conseguiam ver o que tinha dentro da caixa. E então, na hora que elas colocaram a mão, que elas sentiam as bolinhas de isopor, tinha várias falas, sabe? Ah, eu quero dormir aqui dentro. Nossa, parece que eu estou no céu, que delícia! E elas queriam deitar dentro da caixa. Foi muito engraçado. E como a criança, né, ela gosta de destaque, ela gosta de coisa que chama atenção. A nossa amiga Andresa, ela fez esse chapéu. Eu deixei para falar só agora para ser uma surpresa. Ela fez esse chapéu. Então, nós todas estávamos vestidas assim, de preto e com um chapéu. Então, elas tocavam no chapéu, elas queriam um chapéu, elas perguntaram por que a gente estava vestido daquele jeito. Foi uma proposta, assim, maravilhosa. Aí, depois da brinquedoteca, a gente foi convidada para apresentar em outra escola, que é a professora Clamir, que no momento não está, né, por motivos pessoais. Ela nos convidou para ir até a escola dela para apresentar. Daí também foi essa experiência maravilhosa, assim. Porque as crianças têm disso, né, de querer não, elas são a protagonista. Isso, para mim, foi a minha primeira experiência na brinquedoteca, isso foi na 5ª fase, acho que foi a primeira intervenção das meninas também, então foi algo que nos trouxe várias ideias, depois dessa a gente fez várias outras, mas o que nos encantou foi a música, né, e o chapeuzinho a gente tem até hoje guardado, eu estou um pouco nervosa, desculpa. Então, foi isso, assim, a minha experiência na brinquedoteca foi maravilhosa, acho que é um lugar que acolhe, sabe? É um lugar acolhedor, é um lugar onde as mães podem deixar as crianças e fazer a sua aula tranquila, que elas são bem acolhidas, estão lá acolhidas por professoras, por profissionais maravilhosas, que fazem tudo com muita dedicação, muito amor e carinho. E é isso, assim, essa foi uma experiência única, como várias outras que a gente fez. A professora Sofia citou no começo da Feirinha de Ciências, foi a minha turma que fez, também foi grandiosa para a gente participar dessa feira. E é isso, assim, agradeço a todos vocês que ficaram até esse horário, né, para assistir, espero que todos tenham gostado. Aí eu fiz aqui o cantinho, né, tem a caixinha, aí botei alguns brinquedos que se remetem à música, como uma gaita, como um pianinho, sabe? São tudo coisas que chamam a atenção das crianças, né? Aí quero agradecer a professora Clamir pelo convite, a professora Suzana, as outras meninas também, agradecer o carinho e o apoio. E volta e meia, uma perguntava uma coisa para outra, nervosa, porque é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Agradecer a professora Sofia, a professora Juliane e agradecer principalmente as minhas amigas que realizaram essa proposta comigo. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Cilei. Muito bom te ouvir. Gente, eu particularmente, assim, a gente está tendo aula, eu vou ter que me retirar às 8h30, que seria o nosso teto aqui também, mas a gente ainda tem 5 minutinhos, né, as meninas foram bastante econômicas, foi muito bom ouvi-las, muitos elogios no chat, se vocês depois puderem espiar, e a gente vai abrir rapidamente aí para poder ouvir, né, para poder trocar com vocês um pouquinho, né, e de preferência, assim, que vocês possam também pedir a palavra, e para a gente poder se ver, né, e tornar mais pessoal, tá, e mais uma vez parabenizar as meninas. Muito orgulhosa de todas vocês. Alguém, gente, gostaria de fazer algum comentário? Boa noite. Sim, meu nome é Michel, eu sou de Pernambuco também, da Faculdade Carpinas FALUB. Eu faço letras. Uma amiga minha que é da UPE, daqui de Nazaré da Mata, enviou para mim um link. Aí, como eu sou letras, aí pedagogia é bem questão de didática, eu estou aprendendo, né? Sou muito dessa área.
Porque agora eu estou gostando muito pelo seguinte, é porque, como ela falou ali, eu não estou lembrado o nome de quem era antes da última, a penúltima. Ela falou que as crianças, ao entrar em contato com a água, elas tiveram a percepção de que, não, a água é gelada, aquela água é mais quente, fria. Elas tiveram a percepção que Freud diz isso, que são gatilhos que nós temos, seres humanos, ao entrar em contato com uma situação, a gente vai lembrar de um contexto que a gente passou. Também tem José Moran, ele fala que nós, seres humanos, aprendemos muito de acordo com a metodologia ativa, que é justamente essa. Inserir uma criança no contexto para que ela se aproprie do assunto e comece a desenvolver da sua forma aquilo que ela percebe e também tenha a sua autonomia para que possa aprender o conhecimento da forma dela. Eu entendo como isso. É mais ou menos isso. Muito bom, Michel, muito bom te ouvir. Eu, infelizmente, assim, estou de suporte aqui, né, mas eu vou ter que me despedir de vocês, mas a Sofia pode mediar para fazer o encerramento, que eu vou ter que entrar em aula agora, e é o nosso último encontro da semana, e aí, mais uma vez, agradecer a participação de todas, né, e todos, muito feliz em saber que tem gente de tão longe aí para a gente poder trocar, compartilhar, que esse seja ainda, né, só o início da nossa conversa, que a gente possa nos aproximar mais e poder fazer outros momentos, assim, de diálogo. Bom contar com vocês, agora estamos em contato, né, e eu vou me despedindo, então, e aí posso passar, Sofia, você faz o encerramento? Pode ser, sim. Gente, obrigada, assim. então, peço licença para todas vocês. Bom, gente, a gente tem ainda, né, já estamos no nosso limite de tempo também.